Boa noite a todos. Estamos agora, iniciando mais uma live da UNEG, né? Então, nesse início, que a gente vai esperando os nossos irmãos, os nossos amigos, eles entrarem e fazerem parte da nossa live, né? Então, a gente fica no aguardo. Hoje a gente tem Rinaldo Soares para fazer a palestra na noite de hoje, né? Ele é do Centro Espírita Bom Samaritano. Então a gente aguarda nesse momento, né, que ele faça a solicitação para a gente começar a nossa conversa, né, a nossa live na noite de hoje, que a gente tem feito, né, essas lives desde o começo mesmo da pandemia, que a gente tem feito a live, e a gente continua todas as segundas e quartas, que são os dias da palestra pública da UNEG, né, às 8 horas. Rinaldo, você já tá por aí? Você manda a solicitação ou quer que eu inclua você? Você tá por aí já? Deixa eu dar uma olhadinha. Adicionei, deixa eu só aguardar, Rinaldo, aceitar, né? Boa noite, Rinaldo, tudo bem? Boa noite. Tudo bom, graças a Deus. Tá me ouvindo bem? Tô sim. Você tá me ouvindo bem também? Sim, com certeza. Um prazer estar com vocês novamente. Prazer é todo nosso de receber você aqui, né, na nossa live, né? Tantas vezes a gente já se viu presencialmente, né, lá na UNEG, na nossa casa de oração. Verdade. E é uma alegria para a gente receber você nesse trabalho, né? Que o trabalho continua. É como o Perfeito. Eduardo falou, né, que desde o início da pandemia a gente continuou o trabalho nas lives, nas divulgações, as pessoas que estão em tratamento continuam em tratamento à distância, mas estão em tratamento e que a gente continua, né? Que o Perfeito. Não pode parar, né? ele não pode parar, né? Então, a forma que a gente conseguiu, né, de aproximar, né, de continuar o nosso trabalho. Então, a gente agradece desde já a todos aqueles que permitem que a UNEG e o Centro Espírita Bom Samaritano, essa noite, né, representado na sua pessoa, eles entrem nas casas das pessoas, né? Porque nesse momento a gente está conversando, a gente está falando sobre Jesus, sobre a doutrina espírita, que tanto nos consola, que nos conforta. Então, Perfeito. já agradecendo por essa oportunidade que a gente tem aqui, né? Então, enquanto as pessoas vão entrando ainda, né? Agora que são 8 horas e 1 minutinho, eu vou ler uma mensagem só para a gente ir se harmonizando e dar o tempo das pessoas irem entrando, tá certo? Perfeito. Tá ótimo. Então, a mensagem, ela tem como título Siga Feliz, de Chico Xavier, psicografado por Chico Xavier, né? Pelo espírito André Luiz. Viva em paz com a sua consciência. Sempre que você se compare com alguém, e desprezo, reconhecendo que em todos os lugares existem criaturas acima ou abaixo da sua posição. Consagre-se ao trabalho que abraçou, realizando com ele o melhor que você possa, no apoio ao bem comum. Trate o seu corpo na condição de amoroso momento, ao qual se deve a maior atenção no desempenho da própria tarefa. Ainda que se veja sob graves ofensas, não guarde ressentimento, observando que somos todos os em evolução na Terra, suscetíveis a errar. Cultive sinceridade com bondade, para que lhe possa doar melhoria de nobreza de sentimento. Conserve humanizando ou elevando aquilo que se fala. Não exija aquilo que a vida não lhe deu,
mas siga em frente no esforço de merecer a realização dos seus ideais. E, trabalhando e servindo, sempre você obterá prodígios no tempo com a bênção de Deus. Então, que assim seja, né? Então, só né, o mês passado a gente falou sobre Jesus no seu cristianismo primitivo, né, em comemoração ao aniversário da UNED. E esse mês a gente tem 155 anos do lançamento do livro Céu e Inferno. Então toda a nossa programação é dedicada a esse livro, né? Que poucas pessoas às vezes pegam ele ou falam sobre ele ou leem esse livro. Geralmente se lê mais o livro dos Espíritos e o Evangelho, né? Mas o Céu e o Isso. Inferno fazem parte da codificação, às vezes ficam um pouco de lado, né? Então, a semana passada a gente falou sobre o céu, essa semana a gente tem o tema sobre o inferno, né, com você. E tem tantos outros, a gente já deixa o convite aqui. E para quem tem interesse, né, de saber, que muita gente pergunta, né, o que é que o espírita acha sobre isso, o que é que o espírita acha sobre aquilo. Então, a gente tem a oportunidade esse mês de falar sobre anjos, demônios e tudo isso que tem no livro, né? O Céu e o Inferno. Que eu não vou me alongar, que eu tenho certeza que seu trabalho é incrível, que é um prazer para a gente ter você aqui. Eu vou fazer a prece para a gente dar início ao nosso trabalho. Você quer Tá que eu avise certo. quando estiver faltando 10 minutinhos? Quando Ou, você tiver faltando, quando tiver faltando 10 minutos, você me avisa para pronto, encerrar, tá certo. tá bom? 10 minutinhos eu lhe aviso para você fazer as considerações finais e eu já convido você até a prece final, tá bom? Tá ótimo, tá ótimo. Então, nesse momento, vamos elevar o nosso pensamento, pedindo a Jesus que ele se faça presente. Amigo Jesus, nesse momento, te pedimos o amparo e a proteção, amiga, para mais uma noite de trabalho. Teu amor, a tua luz, ela possa se fazer presente em todos aqueles lares que, nesse momento, abrem as portas para escutar teu evangelho, a tua luz. Oi, agora melhorou. Agora, porque estava travado, não consegui ouvir o seu final. Perfeito. Tá certo. Eu que agradeço a oportunidade, né? Primeiramente, quero agradecer a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga, né? Os benfeitores espirituais do Bom Samaritano, do NEG, que mais uma vez nos concede a oportunidade de poder estar com vocês, né? E, acima de tudo, de desenvolver uma temática que não é fácil, né? Não é fácil até porque a gente precisa entender a origem do nome inferno. Né? A gente precisa tentar compreender como surgiu, de onde surgiu, né? O quanto nós fomos, podemos dizer assim, nós acreditamos, né? Porque não é a nossa primeira encarnação, né? Como espírita, ou como almas encarnadas, como espírito encarnado. Tivemos diversas reencarnações.
E por essas doutrinas filosóficas, nós porfilhamos por elas, passamos por elas. E é claro, era natural que nós aceitássemos a ideia do céu, como já foi falado, e do inferno. E tanto fez com que a gente tivesse medo, a gente tentasse modificar a nossa forma de ser, de agir, moldasse a todos nós, para que a gente pudesse, porque na realidade eu acho muito interessante, tá? Essa questão, nada contra o inferno. Mas é uma forma muito interessante de fazer com que as pessoas, porque se a gente analisar, quem acredita verdadeiramente no inferno, ela tem medo de alguma coisa. E ela tenta se trabalhar. É uma forma pedagógica não idealizada por nós espíritas, porque nós somos espíritas e estudamos a doutrina dos espíritos. Como Kardec vai dizer no Evangelho segundo o Espiritismo, na introdução, Jesus é a porta e o Espiritismo é a chave da compreensão de muitas interpretações, né, que foram dadas ao longo do tempo, ao longo do período das traduções, tanto do Velho Testamento como do Novo Testamento, que tem pérolas maravilhosas para a gente tirar dali. Informações grandiosas, ensinamentos maravilhosos, até porque, se nós analisarmos, nós estudamos, né, no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, as interpretações, né, exégeses do Novo Testamento judaico. Né? A gente vai ver ali que o único que não era judeu era Lucas, mas João, Marcos, todos eles nasceram e passaram para todos nós, e Kardec não fugiu, é claro, buscando algumas traduções, né, para que a gente pudesse compreender melhor o objetivo do Evangelho, interpretar, entender melhor o Evangelho. Antes de nós entrarmos verdadeiramente no livro O Céu e o Inferno, que hoje, né, dia 1, agora completou 155 anos, né, de um trabalho muito dedicado do Sr. Allan Kardec, porque ele divide 2 pontos. O primeiro ponto, ele vai trazer nuances acerca do céu, do inferno, de tantas essas coisas, do niilismo, das ideias materialistas, das diversas conceitos religiosos, e manda a gente, incentiva a gente a pesquisar. Porque se o Espiritismo é uma ciência, a gente precisa buscar, compreender, entender, buscar à luz do Espiritismo o que está por trás, né, dos olhos de íris, como podemos dizer assim. Algo que está indescoberto, algo que nós não compreendíamos lá atrás. E hoje é nos dado a oportunidade de poder compreender a doutrina dos Espíritos. Portanto, eu quero agradecer a vocês, a Tamares, que nos presenteou com essa temática, né, de conversarmos hoje sobre esse tema muito interessante. Hoje a gente passou o dia todo debruçado no celular, pesquisando alguma coisa a mais. Enfim, a gente vai tentar trazer um esclarecimento muito simples. Até porque nós não temos uma linguagem rebuscada, nem tampouco nós nos preocupamos com o verbo, né? Nós nos preocupamos em fazer com que todos que estão conectados, coração a coração, possam entender a mensagem e o objetivo dessa ideia. Mas vamos lá, vamos, como diz o ditado, começar do começo. Eu quero pedir permissões a vocês para a gente ler aqui mais ou menos uma ideia, né, que é do Dicionário da Bíblia de John Davids, que ele vai trazer algum esclarecimento acerca, né, da palavra inferno, alguns conceitos, algumas ideias que se tinha na época dos hebreus, né, dos judeus, como eles interpretavam. E olha só, Emmanuel vai falar no livro Pensamento e Vida. O nosso amigo irmão André Luiz também ele fala nos livros dele, somente como a nossa mente é criativa. Olha, se der alguma coisa a gente cria, a gente imagina, a gente linka vários fatos. Porque na realidade é o que ele vai dizer aqui para a gente. Vamos lá. Deixa eu buscar aqui.
a obra, ela está aqui. Inferno, Sheol, Hades, lugar dos mortos, é uma das traduções das palavras hebraicas. Os hebreus pronunciavam muito essas ideias, né, não propriamente do inferno, mas de uma localização abaixo da terra. Porque a ideia que eles tinham é de que a pessoa, ou as pessoas que cometessem alguns desatinos, alguns equívocos, seriam enterrados naquele lugar. Né? Eles chamam também de sepultura, num buraco, né? Numa cova, algo. E que ali existe, né, um ser que leva as pessoas aos tormentos, aos sofrimentos. Né? E aí, nessas interpretações, a gente vai ver aqui algumas delas, né? A gente separou aqui na Bíblia, e a gente vai ver Isaías no capítulo 38, e no versículo 19 ele vai dizer assim: eu disse, na tranquilidade de meus dias, ermiei as portas da sepultura. Já estou privado do resto de meus anos. O que ele está dizendo aqui? Do tormento eterno. Da ideia do indivíduo que errou, do indivíduo que não praticou as boas obras, não observaram, né, não se curvaram aos ensinamentos Torá, né, dos ensinamentos que existiam naquela época, e esse indivíduo iria, né, morrer, e nesse morrer, nesse desencarnar, na nossa linguagem, ele iria ser enterrado. E lá ele iria se encontrar com o seu sofrimento eterno, sem a oportunidade da reencarnação, sem a oportunidade da justiça divina. Olha só. E aí ele vai dizer que está condenado, não vai ter mais outra oportunidade. E aí mais adiante a gente vai buscar quem agora? Ezequiel. Olha o que diz Ezequiel no capítulo 31, versículo 17. Ele vai dizer o seguinte: também estes com ele descerão ao inferno. Olha lá, Ezequiel já traz o nome inferno. A juntar-se aos que foram transpassados a espada, ou seja, aquele que foram mortos, aquele que desencarnaram. Sim, aos que foram seu braço e que estavam necessitados à sombra no meio das nações. Ou seja, as pessoas que não andavam, as pessoas que não praticavam, as pessoas que não executavam as boas obras, elas estavam condenadas à espada, né? E aí a gente vê que essas pessoas, esses espíritos, iriam sofrer eternamente, sem a oportunidade de reparar os seus equívocos, os seus erros. Portanto, a ideia do inferno, que na realidade ela foi mais falada, ela foi mais divulgada entre os discípulos de Jesus, a partir do Novo Testamento. Até porque o Velho Testamento, ela traz outras nomenclaturas, né? A gente vê aqui o Gênesis, que ele vem falando. O Gênesis é o quê? O Gênesis era um local fora de Jerusalém, né? Fora das muralhas de Jerusalém, e que lá era levado, né, as pessoas impuras, as pessoas, podemos dizer assim, os criminosos, as pessoas que não seguiam as tradições daquela época, e principalmente os criminosos. Essas pessoas eram mortas, ou quando elas morriam, levavam ela para lá, e eram queimadas. Vê só, que situação. Portanto, e hoje ainda é cultuado esse Gênesis, né?
Tanto é que em algumas traduções, em algumas passagens dos discípulos de Jesus, inclusive ele diz que se muitos não seguirem as traduções, principalmente os ensinamentos, iriam ficar condenados ao Gênesis eternamente, ou seja, ao inferno eternamente. Portanto, a ideia do inferno foi no momento em que as pessoas compreenderam, entenderam que lá existia algo que levasse essas almas ao sofrimento. Por isso que aqueles que não andassem no caminho do Cristo, eles iriam, né, nos ensinamentos, eles não estavam salvos e iam para o fogo eterno. Né, os maus, as prostitutas, né, todas aquelas pessoas impuras. Portanto, a gente percebe quanto nós, né, na falta de estudar, de pesquisar, nós, hipoteticamente, nós sofremos, né? E a gente observa o seguinte: quantos irmãos chegam nas nossas casas espíritas, chegam também nas reuniões mediúnicas, principalmente duas polaridades, indagando o céu, cadê o céu que me prometeram? E outro, pelas práticas equivocadas e por ter falado constantemente a eles a questão dele não seguir os ensinamentos do Cristo, ele iria sofrer, né, no inferno, e aí chegam eles também dizendo que estavam sendo queimados, estavam no caldeirão. Portanto, são ideias criadas e desenvolvidas pelos homens. Porque a gente vai ver, em 1992, se não me foge a memória, o João Paulo II, ele vai dizer, né, de que o céu e o inferno é um estado de alma. Né? Não está circunscrito ao local. O inferno ficou circunscrito devido ao quê? A criatura levada ao sepultamento. Né? E aquela alma que seguiu os ensinamentos, preceitos de Torá, né, de Moisés, ela iria sofrer no Sheol, lá embaixo, ou podemos dizer no nosso linguajar, do inferno. Né? Outra classe que foi muito criticada naquela época, porque eram chamados pagãos. Esses pagãos, na realidade, eles não aceitaram o Torá, eles não aceitaram os ensinamentos, e aí, dentro da vila, da comunidade deles, eles adoravam os vários deuses. Né? E esses povos eram considerados também de que quando morresse, estaria também no Gênesis, ou no Sheol, ou no Hades. O Hades é interessante, o Hades é um nome de um grego, de um deus grego, né? E esse deus grego, ele fica, né, no submundo. Ele é o líder daquele que das almas sofredoras, né? Das almas que, ao desencarnar ou morrer, por não seguir as tradições, os ensinamentos, ele iria se encontrar. E muitos têm medo desse Deus. É um Deus vingativo, né? Onde, com o tempo, se vê o nome, né, do Satanás, né? Onde nas diversas informações, diversos ensinamentos, diversos adjetivos dados a ele, na realidade, é mais considerado o nome Satanás, ele é mais considerado opositor do que propriamente, figuralmente, né, o demônio, ou aquele bicho de duas, né, chifre, aquele rabo, aquelas coisas todas. Portanto, a gente vê quantas e quantas pessoas acreditavam, e nós também, nessa questão. E ele vai dizer aqui, Sheol, e da grega Hades, ou Hades. Ele vai dizer o seguinte: a versão revisada da Bíblia inglesa do Antigo Testamento, tanto nos textos como
às margens, uma palavra Sheol. Nos livros proféticos, emprega-se a palavra Sheol com CH, ou Sheol com SH. Nas margens e a palavra infernal nos textos. Percebe? Duas colocações no Antigo Testamento, mas no atual, no Novo Testamento, inferno, né? Dando uma ideia daquilo que as almas, era a moradia das almas impuras, sofredoras, né? É muito interessante. E ele vai trazer mais o seguinte aqui, o Johnson, ele vai assim, ambos os vocábulos também se traduzem por sepultura. Isso encontra lá em Gênesis, Isaías, que falam, né, o inferno na ideia, na translação da conversação, do vocábulo, eles falavam na questão da sepultura, ou seja, ir ao inferno, principalmente as almas que não eram convertidas. Portanto, a gente vê o quanto nós levamos a ideia do inferno circunscrito, ou seja, abaixo da terra, né? Abaixo da terra. E ele vai dizer mais aqui o seguinte: não existe evidência quanto ao verdadeiro sentido. Pode afirmar-se, porém, que, durante alguns séculos, os hebreus partilharam a ideia semítica a respeito do Sheol. Era uma concepção vaga e indefinida, e, portanto, abriu caminho para a imaginação que inventava pormenores fantásticos para descrever o Sheol. Ou seja, qual era a ideia dos hebreus? De que o Sheol era um lugar circunscrito, né? De que naquele lugar circunscrito, de baixo a baixo da terra, era o inferno. Portanto, a ideia principal foi essa, a criação imaginária de que as pessoas más, as pessoas de má vida, as pessoas que não eram convertidas, elas iriam para Sheol, ou seja, para o inferno. A gente vai ver também, né, algumas dessas questões, né? O inferno será um lugar de fogo inextinguível. Isso se encontra em Mateus. Um lugar circunscrito, onde levasse as pessoas a repensarem as suas condutas, né, aos seus comportamentos, né? E aí o inferno era considerado também um lugar de tortura, de sofrimento, né, de angústia, né? É algo tão imaginário que se tinha de que abaixo, no inferno, existia um caldeirão. E esse caldeirão, né, o demônio, o diabo, colocaria as almas impuras para ser queimada eternamente. Portanto, quando João Paulo II ele vai reafirmar, dentro da compreensão do entendimento espírita, de que o inferno é um estado, o céu e o inferno é um estado de alma, ele diz para a gente, como o Espiritismo vai dizer para a gente, de que o inferno é tudo aquilo que foge o controle de todos nós, né? Olha só, há uma história muito interessante, né? Que um monge, um samurai, ele vai indagar ao monge, né? Diante da sua sabedoria, o que seria o inferno, né? E esse monge, ele ficou intacto no silêncio dele, na meditação, enquanto o samurai, ele questiona várias vezes, de tal forma dele perder o autocontrole e agora indo para a agressão. E aí o monge para e abre os olhos e diz para ele: você quer saber o que é o inferno? Sim, é a sua atitude agora.
quando ele perdeu o autocontrole de si, ele entrou no inferno. E esse inferno leva o indivíduo ao perder o controle de si mesmo. E outra coisa interessante é que nós, muitas das vezes, verbalizamos dentro de um contexto vivencial, seja no trabalho, seja principalmente dentro do lar, quando, né, acontece uma briga, ou uma discussão, ou um aperreio, né, geralmente nós dizemos, isso é um inferno, né? Olha lá, a força da expressão ainda está conosco, dentro dessa limitação de entendimento, de compreensão, né? A gente percebe que o céu e o inferno, que ainda muitos amigos e irmãos acreditam, e que é natural, né? Nós, até um pouco tempo, né? Em outras oportunidades, nós acreditávamos, até porque eu digo isso em outras oportunidades reencarnatórias, porque nessa encarnação nós nascemos no lar espírita, né? E por nascer no lar espírita, nós não tínhamos uma ideia sequer e nem a crença do céu e nem do inferno, por ter uma compreensão da doutrina dos espíritos. Partindo para o livro, né? Eu vou buscar outro livro muito interessante, que é o Livro dos Espíritos. Né? Já em 1860, Kardec entrega a todos nós a sua segunda edição completa. Né? A primeira edição, de 1857, foi com dois livros. Né? O primeiro foi sobre a existência de Deus, né? E o segundo, do mundo espírita, o mundo dos espíritos. E aí, em 1860, Kardec entrega a todos nós o Livro dos Espíritos completo, né? A primeira com 501 e a segunda com 1019 respostas e perguntas, mais completa, onde vem trazer o terceiro livro, que é sobre as leis morais, e a quarta parte, que é das consolações e esperanças. E Kardec vai indagar, a gente separou aqui também, na questão, né, na penas e gozos futuros, e é do capítulo, né, o capítulo 9, pergunta 1011, melhor, 1012. Kardec indaga aos espíritos. De acordo com isso, ou com a ideia, o inferno e o paraíso não existiriam como os homens os representam, né? Como os homens falam, das ideias, né? E o céu acima das nossas cabeças, o inferno abaixo dos nossos pés, abaixo da terra, entre as entranhas, né, da terra. E os espíritos respondem, não são mais do que figuras, ele reafirmando de que toda a ideia do céu e do inferno eram ideias pré-estabelecidas das imaginações humanas, principalmente no Antigo Testamento e trazendo para o contexto do Novo Testamento. Portanto, passamos anos e anos, reencarnações e reencarnações, acreditando nessas duas polaridades, no céu e no inferno. Né? E como eu falei no início, eu acho muito interessante isso, porque quando é apresentado os ensinamentos de Jesus para qualquer pessoa, e é claro, não digo respeito ao espiritismo, mas outras doutrinas filosóficas que eu acho muito importante, e além do mais, quando aquelas pessoas começam a estudar a Bíblia, começam a entender, e acima de tudo, começa a se trabalhar, porque se ele não fizer as boas obras traçadas por Jesus, eles irão para o inferno.
a ideia preconcebida que está ali escrita, e é o que ele consegue enxergar, e era o que nós enxergávamos outrora, em outros tempos, em outras oportunidades. Mas agora, com o advento, né, do Espiritismo, ele vai trazer isso para a gente. E ele continua: os espíritos felizes e infelizes estão por toda parte. Por toda parte. Seja entre nós, né? Ou seja, em outras pairagens. Olha lá. Quantos e quantos espíritos felizes, os espíritos do bem, estão debruçados em socorrer aquelas almas do que aconteceu da explosão de ontem. Quanto a gente já viu todos nós vimos o trabalho, né, o filme sobre o nosso lar, e quando veio, né, a Terceira Guerra Mundial, houve uma convocação pelo ministro, né, da ordem superior para que pudesse todos os trabalhadores do nosso lar estivessem postos para receber os espíritos que iriam desencarnar em massa naquele momento. Quantos e quantos espíritos estão trabalhando também, trabalharam mais e mais para socorrer tantas almas que deixaram por conta do Covid, né? Amparando, socorrendo. E quantos espíritos do bem também se aproximaram junto aos benfeitores espirituais, né, das famílias que não tiveram sequer a oportunidade de enterrar. E nesse contexto, eu me lembro de Jesus quando ele vai dizer ao moço que ele queria seguir Jesus. Jesus convidou. E ele disse: Senhor, permita-me que eu enterre o meu pai. E Jesus vai dizer: deixe os mortos que enterrem seus próprios mortos. Né? Ou seja, a gente está vendo no nosso dia a dia quantas pessoas não puderam enterrar seus mortos. Na realidade, não enterrar a pessoa. Devolver a materialidade, o que a materialidade deu e dá a todos nós, que é o corpo físico. Né? Ninguém enterra ninguém. E aí, imaginarmos de que nós, por não fazer... imagine só uma mãe, nós espírita não, né? Mas uma mãe pentecostal, ou assembleísta, ela aceita Jesus, né? E se torna seguidora de Jesus. E dentro desse contexto, ela tem os filhos que ela tenta conduzir ao mesmo caminho. E aí vem a questão: se esses filhos não seguirem o mesmo caminho, será que ela vai encarar racionalmente de que eles estarão condenados para o fogo eterno? Para o inferno? Eles irão sofrer porque eles não estão seguindo Jesus? Né? Portanto, a gente vê a chave que vem desvendar esse mistério. E é natural que nós não condenemos os nossos irmãos que assim ainda pensam, respeitando todas as religiões, todos os preceitos. O Espiritismo é uma ciência que vem falar para as nossas razões, para os nossos pensamentos, e nos leva a pensar. Se você quiser falar alguma coisa, fica à vontade, né? Perguntar alguma coisa. Continuando na pergunta, ele vai dizer assim, mais. Entretanto, como já o dissemos também, os espíritos da mesma ordem se reúnem por simpatia, mas pode reunir-se onde quiserem, quando quiserem, ou perfeitamente. Quando ele vai dizer isso aqui, olha só, quem teve também a oportunidade de assistir Ghost, né, vai ver que aquele criminoso
que foi assassinado, quem estava esperando ele? Os espíritos da mesma afinidade. Os espíritos, né, que comungavam com ele os mesmos sentimentos, os mesmos desejos de roubar, de assassinar, né, de fazer traquinagem, né? Os seres humanos gostam, todos nós gostamos de fazer umas traquinagens, até um dia a gente se tornar adulto, como diz Paulo, e aí andar, viver como adulto, né? Agir como adulto. Portanto, essa ideia que ele traz para a gente, essa informação, ela cai justamente naquele momento quando aquele espírito ele foi circundado, né, pelos espíritos inferiores. Portanto, imaginemos só que se houvesse de fato o inferno, será que esses espíritos estariam esperando aquele outro irmão que desencarnou da mesma afinidade? Portanto, o inferno não existe. O céu não existe. E dentro da compreensão do que Kardec vai dizer e trazer para nós, que é do capítulo 4, o inferno, que traz alguns comentários, alguns temas de intuição das penas futuras, o inferno cristão, copiado do inferno pagão, né? Por que o inferno cristão? Porque eles também engrossaram a ideia, porque foram os romanos. Quando Constantino, né? Porque se a gente for analisar e trazer com mais profundidade o conhecimento do cristianismo primitivo, né? Que sofreu muitas perseguições dos judeus e dos romanos, né? E que não era aceita por nenhuma classe daquela época, nenhuma casta, a não ser, e eles seguiam verdadeiramente os Torá, né, os ensinamentos de Moisés. Mas quando Constantino, o rei, se converteu ao cristianismo, todos os reis, né, da Judéia, de Jerusalém, né, da Babilônia, alguns deles, né, da Babilônia não, mas da Judéia, principalmente de Jerusalém, se tornaram também cristãos. E se tornando cristão, o que aconteceu? De ser perseguido, eles se tornaram o quê? Agora o quê? Perseguidor dos judeus. Porque agora a igreja de Roma, né, os romanos, eles engrossaram, né, e aí veio toda a ideia, a junção do inferno. E aí por isso que dentro do convívio com os pagãos, por eles não acreditar e eles não seguir o Novo Testamento, o Torá, e acreditando, eles eram politeístas, acreditavam em vários deuses, né? E inclusive aqueles que não acreditavam da sua casta, que não seguiam esses ensinamentos, eram condenados ao sofrimento, né? À dor, às lamúrias, né? Quando se enterrasse, quando morresse. E aí o cristão, né, o cristianismo, o que é que ele fez? Não, vamos criar agora o inferno, um local circunscrito, porque eles pegaram essa imaginação, as ideias dos hebreus, as ideias do que já estavam, já enraizavam, e aí criaram a ideia do inferno. E mais adiante ele vai trazer a ideia também do quê? Do purgatório. Do purgatório. Os limbos, né? Os limbos é muito interessante, né? Os limbos ficavam circunscritos a alguns espíritos que não fizessem muita coisa, que quase nada fez, mas que teriam as oportunidades, né, de se regenerar, né? Até aqueles, olha só, aqueles que estavam prestes a desencarnar. Um moribundo que estava já quase na beira, ou um criminoso, ou outro qualquer, se ele aceitasse o cristianismo, ele estaria salvo. Se ele não aceitasse o cristianismo, estaria no inferno. Portanto, o quanto essa ideia nos ajudou a nos melhorar, a nos educar.
indiretamente inconsciente, porque foi um freio. Se hoje, olha, poxa, a gente hoje não pratica muitas coisas que a gente vê alguns amigos e irmãos traquinos fazendo aí. Hoje a gente não mata, não assassina ninguém, a gente não comete outras situações desagradáveis que choca com a nossa sensibilidade. Mas por que hoje a gente não comete muitos traquinagens ou desatinos, né, que a gente vê no mundo aí? Porque nós viemos de outras encarnações, nós viemos de outras linhagens, de outras culturas religiosas que nos ajudaram ao quê? Nos tornarmos umas pessoas melhores. Portanto, quanto de nós, quando pegamos o livro dos Espíritos, lemos algumas coisas do livro dos Espíritos, começamos a estudar a doutrina e algumas coisas dela casam conosco. Isso demonstra que quanto de nós evoluímos, quanto de nós nos aprimoramos, quanto de nós evoluímos e entendemos a importância. E Kardec vai dizer o seguinte: em todos os tempos, intuição das penas futuras, em todos os tempos, o homem acreditou por intuição, e isso se chama ideias inatas. Por quê? A nossa natureza não é humana. Nós só estamos estagiando aqui. Se é uma intuição, se é uma ideia inata, é que ela já vem estabelecida onde? No nosso espírito. Porque a nossa vivência maior não é aqui na Terra. 70, 80, 90, 100 anos aqui na Terra, a gente olha assim, poxa, viveu muito. É nada diante da eternidade. Nada. Portanto, quando ele vai dizer assim, acreditou por intuição que a vida futura devia ser feliz ou infeliz. Feliz na medida que ele praticasse as boas obras. Infeliz diante dos seus equívocos ainda realizados aqui. Isso era a ideia de que, realmente, digo, eu vou sofrer, mas eu quero pagar o preço desse sofrimento. Por quê? Porque a ideia ainda é das ideias das questões materiais. Quanto mais materialista o homem é, mais para ele tanto faz, tanto fez a vida futura, a vida espiritual. Por quê? Porque ele não se preocupa em se corrigir. Ele não se preocupa. E aí Kardec vai dizer mais. Segundo o bem ou o mal que se tivesse feito neste mundo. Mais adiante, Kardec vai dizer mais. Honrarias tributadas à bravura, os povos caçadores na abundância da caça, os povos sensuais nos prazeres da voluptuosidade. E diz mais, foi por isso que ele fez das penas e dos gozos futuros um quadro mais material do que espiritual. Ora, para que freasse o homem da ideia dos conceitos e o excessivo apego às coisas materiais, foi necessário criar, imaginar a ideia do quê? Do inferno. Se você não fizer as boas obras, você vai sofrer no fogo do inferno. E essa ideia foi levada pelos padres da igreja, pelos papas, pelos os líderes religiosos, porque, olha só que coisa interessante, Moisés subiu até um monte para receber, né, os 10 mandamentos. E para ter, né, uma compreensão de entendimento da libertação.
Bastou um pouco tempo de Moisés lá em cima, o que aconteceu? Quando ele desceu, todos estavam debruçados na materialidade. E ainda o quê? Adorando bezerro de ouro. Dentro da sexualidade, dentro dos prazeres materiais. Portanto, foi necessário essa repreensão, essa ideia para frear a humanidade. E que, infelizmente, ainda nós não conseguimos nos trabalharmos verdadeiramente. Kardec vai dizer mais ainda, não podendo conceber senão o que se via. Porque a ideia era se ver diante daquele contexto. Era criar a imaginação de um buraco. E aí vem com mais peso a ideia, né, da repulsa de Deus pelo anjo que ele criou. E esse anjo queria dividir o poder com ele. E esse anjo se chamou Lucifer, a luz que caiu, né? E aí vão dizer que esse Lucifer, esse demônio, é o chefe de todos. E aí levar as pessoas a acreditarem nessas ideias. Kardec vai dizer mais ainda, castigos da vida futura é o reflexo das maldades humanas, mas em maior proporções. É você chegar para uma criança hoje, se você não fizer isso, Deus castiga. Nós estamos pintando para aquela criança um Deus o quê? Vingativo, um Deus maldoso. E não devemos fazer isso. E aí, é claro, para os pentecostais, para os assembleístas, né, os seguidores, né, como nós fomos de Lutério, de luterianos, a ideia é, se eles não seguirem os preceitos da Bíblia, eles irão para o inferno. Né? A ideia é essa, da crença ainda muito forte. E, oi, 10 minutos, pronto, vamos mirar 10 minutos, vamos concluir só esse pensamento, até porque os pagãos, a gente já falou nele, tá certo? A gente já disse o que a gente queria, porque os pagãos eram um povo, né, que não aderiu à ideia do cristianismo, que adorava vários deuses, né, e que também, né, aqueles que não seguissem os seus preceitos de grupo, né, de comunidades, iriam também para o Sheol, o Gena, né, iria ser queimado, ia ser morto e sofrer eternamente. Eu quero encerrar com o livro de Francisco Cândido Xavier, psicografado pelo Espírito Emmanuel, e a lição e o nome do livro é Emmanuel. Né? E a gente vai ler aqui, vamos ver aqui se a gente guardou ele direitinho. As almas torturosas, ou torturadas. Quão triste, todavia, é a situação dos que no mundo se apegaram demasiadamente às alegrias mentirosas e aos prazeres fictícios. Muitos anos de dor os aguardam nas regiões espirituais, não nas regiões infernais, onde contemplam incessantemente os quadros do seu pretérito em desoladoras visões retrospectivas na posse inimaginárias das coisas que os obsidiam. Ou seja, quanto mais um homem vive os prazeres do mundo, quando ele se libertar da matéria, ele vai se encontrar com o seu sofrimento lá fora, no âmbito espiritual. Um amigo nosso desencarnou, teve traumatismo craniano, ele caiu, e ele veio meses depois, quase um ano, e disse o seguinte para todos nós, e disse diretamente à esclarecedora, amicíssima também nosso: fulano, eu sofro aqui
Porque tudo aquilo que eu falei aí, não consegui praticar verdadeiramente. Na medida que vocês falam, tentem se esforçar para praticar. Porque eu digo uma coisa, por mais que se fale do Cristo, mesmo que vocês não pratiquem, vocês ainda têm um corpo para se esconder. Aqui não. Aqui não tem mais corpo. É desnudo, é nu. E como diz Emmanuel no livro Pensamento e Vida, a mente é o espelho da alma em qualquer lugar que ela esteja. Se ela estiver torturada, se ela estiver mergulhada, né, em toda a materialidade dos prazeres, do dinheiro, do sexo, do alcoolismo e tanta coisa a mais, ela vai sofrer quando se libertar do corpo físico. E ele vai dizer aqui mais, antes do ouro, ali ouvem continuamente utilitar de suas supostas moedas, porque quantos homens sofrem por ver os seus familiares acabando toda a riqueza. Ele está em sofrimento, ele está, entre aspas, no inferno consciencial, porque não pôde se educar aqui na Terra. Emmanuel continua a dizer assim, foram enganados pelas suas traições, cenas penosas verificam, e muitas almas piedosas se entregam ao mister a necessidade de guiar e conduzi-los, condutores desses espíritos, enseguecidos na ilusão e nos tormentos. Só o amor dessas almas caridosas ou carinhosas permite que as esperanças não desfaleçam, cultivando-as incessantemente no coração abatido e desolado dos sofredores, a fim de que renasçam para os resgates necessários. Ou seja, só o amor, a justiça e a reencarnação vai restabelecer a todos nós. Eu só tenho a agradecer. Agradecer por esse momento oportuno de aprender e tentar apreender um pouco do que o Espiritismo nos dá. O Espiritismo é uma ciência. Kardec vai dizer, não uma ciência como química, física, que eles pegam, né, as substâncias, faz uma mistura e traz, né? Não, o Espiritismo é uma ciência que se debruça a compreender, a retirar o véu da obscuridade e nos levar à razão e compreender os verdadeiros objetivos, de onde nós viemos, por que estamos aqui, para onde nós iremos. O Espiritismo é toda uma ciência. E é essa ciência que nos leva a debruçarmos, a estudar, a buscar, a compreender, a entender o que nós ainda não tínhamos compreendido e que nós precisamos compreender. Eu só tenho a agradecer. Deixo o abraço fraterno de todos os que fazem o bom samaritano, esses corações generosos que estão nos ouvindo, estão nos vendo. Um beijo no coração de todos vocês. Deus nos abençoe sempre.